O maior acidente rodoviário envolvendo ônibus da história do Brasil. Uma grave colisão que resultou na morte de 68 pessoas. Como que a negligência de uma empresa em pôr coletivos ruins em circulação e a irresponsabilidade de um motorista em dirigir um ônibus lotado totalmente alcoolizado resultaram na morte de tantas pessoas. Está no ar o Expresso Alerta Justiça. O maior acidente rodoviário registrado no Brasil nos últimos anos, envolvendo ônibus, aconteceu em 26 de julho de 1987, na BR-040, em Nova Lima, Minas Gerais, região de Belo Horizonte, por volta de 6h30 da tarde. A rodovia é uma importante ligação entre o Rio e Minas. O caso envolveu 3 veículos: um automóvel do modelo Volkswagen Voyage, um ônibus de turismo da empresa Transmuniz e um ônibus urbano da empresa Transnazaré. O veículo da Transnazaré é o ponto central dessa história. Ele transportava romeiros, que estavam voltando da festa de Santana, na cidade mineira de Moeda. De um lado da história, o veículo da Transnazaré totalizava 65 passageiros a bordo. O destino era a capital Belo Horizonte, distante 60 quilômetros, em uma viagem de cerca de 1 hora. A Transnazaré naquela época já não tinha uma fama de ser uma boa prestadora de serviços, rodando sempre com veículos velhos, sucateados e com falta de manutenção. O modelo do coletivo acidentado era um Caio Gabriela. O primeiro problema mora neste ponto. Quem conhece um pouco sobre ônibus sabe muito bem. Esse modelo não era adequado para viagens intermunicipais, sendo na realidade um veículo de uso urbano. Ou seja, ele não poderia estar realizando aquele tipo de viagem naquele momento do acidente. Assim como hoje, naquela época já não era permitido que esse tipo de veículo pudesse fazer linhas interligando cidades. Porém, a frágil e quase inexistente fiscalização não autuava casos como esse, e os empresários do ramo colocavam qualquer tipo de veículo nessas linhas. Visando o lucro, as empresas pouco se importavam em como os passageiros iriam viajar. Importava somente o dinheiro no bolso, ainda mais em uma época de hiperinflação no Brasil, com a crise financeira batendo na porta. Outro detalhe: um ônibus desse porte tinha capacidade para somente cerca de 30 a 40 pessoas sentadas. Em uma viagem intermunicipal, de longas distâncias, não se permite pessoas viajando em pé. Como o veículo da viagem tinha 65 pessoas a bordo, há também um relato de superlotação. Do outro lado, temos o veículo da Transmuniz. Ele partiu de Diamantina e seguia para o Rio de Janeiro, levando 30 passageiros, que foram para a cidade mineira para prestigiar a festa dos Anos Dourados. O veículo utilizado tinha carroceria do modelo Ciferal Líder, neste caso, modelo adequado para o transporte rodoviário. A violência do impacto da batida foi tamanha que, segundo relatos da época, um dos ônibus entrou dentro do outro. O veículo da Transnazaré estava a mais de 100 km por hora, segundo testemunhas, saindo da faixa e atingindo o outro coletivo. Exames revelaram que o motorista do ônibus da Transnazaré estava embriagado no momento do acidente, com cerca de 1,7 decigramas de álcool por litro de sangue, nível altíssimo, tanto que esse percentual deixa uma pessoa desorientada. Entre os mortos, um foi apontado como culpado pelo acidente: Newton Belotti, o motorista do ônibus que estava na contramão. O laudo da perícia médica declara que ele estava embriagado. O sangue estava com teor alcoólico mais de 2 vezes acima do permitido. Mas a mulher do motorista, mãe de 3 filhas, não se conforma com a acusação. Foi uma acusação muito dura, ele não merecia ele era um herói.
E eu não sei, não tem palavra, nós não aceitamos de jeito nenhum. Outro fato é que a pessoa que dirigia o ônibus não era um profissional experiente. Naquele dia, ele estava apenas fazendo um bico. E como você acha que esse motorista se embriagou? Justamente nessa festa no município de Moeda. Além disso, o ônibus não tinha autorização para trafegar em rodovias, o que agravou ainda mais o acidente. Os 3 ocupantes do Voyage também morreram no acidente, isso porque o carro não conseguiu frear e bateu em cheio na traseira do ônibus da Transmuniz. Quando o ônibus da Transnazaré bateu de frente com o da Transmuniz, houve uma freada brusca, e o carro que vinha atrás não conseguiu desviar e bateu em cheio na traseira do ônibus. Na época do acidente, havia a conversa de que a barra de direção do ônibus da Transnazaré havia quebrado. Mas isso caiu por terra e foi desmentido pelo inquérito final da perícia. Um outro ponto do inquérito era que aquele trecho em específico do acidente era um dos pouquíssimos trechos da rodovia com asfalto de qualidade. Também por ser uma reta, atribui ainda mais a culpa do acidente ao motorista da Transnazaré. Isso porque não havia nenhuma curva que fizesse ele perder o controle. Mas é bom lembrar, relatos da época dão conta que as estradas mineiras viviam em péssimas condições. Naquele ano de 87, no primeiro semestre, haviam sido registrados 7.635 acidentes de trânsito em todo o estado de Minas. Um número alarmante e, sem sombra de dúvidas, tinha relação com as más condições da estrada. No fatídico mês de julho do acidente em Nova Lima, levando o Brasil inteiro em consideração, mais de 900 acidentes já haviam ocorrido, com mais de 200 vítimas fatais, mostrando que o ano foi violento nas estradas. A condução imprudente de muitas pessoas e as más condições do trecho eram os principais causadores de ocorrência. No caso do acidente da Transnazaré, a fatalidade se deu por um ônibus velho e um condutor imprudente e embriagado. 7.635. Esse é um número assustador de acidentes nas estradas de Minas Gerais nos 6 primeiros meses deste ano. Nesses acidentes, 757 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas. Só no mês de julho, as patrulhas rodoviárias registraram 920 acidentes, com 207 mortos. O estado tem 27 mil quilômetros de estradas estaduais e federais, a maior parte delas com um traçado difícil, com lombadas e curvas que cortam as montanhas de Minas. Nem sempre a estrada é boa. Um exemplo é a Fernão Dias, que vai para São Paulo. Vários trechos estão sem acostamento, a pista é cheia de buracos e desníveis, a sinalização está escondida. Mas para a polícia rodoviária, as causas dos acidentes não são as más condições das estradas. O que causa mais acidentes exatamente é irresponsabilidade, é falha humana. Porque o certo seria que houvesse maior conscientização do motorista, sabendo que está dirigindo uma máquina perigosa, principalmente os motoristas de coletivo, conscientizar que estão transportando vidas. A imprudência nas estradas é evidente. Os motoristas ultrapassam em faixas contínuas, em cima das pontes, fazem retorno em local proibido, dirigem na contramão e entram nas curvas em alta velocidade. O maior problema nas estradas mineiras ainda é o desrespeito ao limite de velocidade. Para comprovar isso, nós viemos acompanhar uma operação de radar da Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Nós estamos a apenas 10 quilômetros de Belo Horizonte e a velocidade máxima permitida nessa pista é de 60 quilômetros por hora. Aquele aparelho ali capta a velocidade dos carros numa distância de até 1 quilômetro. E esse outro equipamento registra essa velocidade. Então vamos ver. Aquele caminhão ali está descendo uma velocidade de 105 km por hora. O que vem atrás está a 93 km. E aquele lá de cima, que está chegando no início da descida, está a 85 km por hora. Esta é uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-262 que liga Minas ao Espírito Santo. Em menos de meia hora, os patrulheiros multaram ônibus com excesso de óleo, caminhões de minério com carga descoberta, carros com pneus carecas,
Esse friso aqui foi ele que mandou fazer na borracharia. Quando na realidade ele tá tirando ainda mais o restante de vida que tinha esse pneu. Apreenderam carteiras falsas, Esse papel não é o papel da Casa da Moeda, esse papel não é o papel oficial de carteira. pegaram motoristas sem carteira de habilitação. Você não tem medo de dirigir sem carteira? Não tem não, porque eu tenho muita segurança assim, né, em mim. Um dos carros apreendidos pela Blitz da Polícia Rodoviária foi esse aqui. Ele quase não tem freio e a embreagem está muito baixa. Os 4 pneus estão como aquele ali, olha, completamente carecas. A documentação do carro é aqui de Belo Horizonte, mas a placa é de Guarujá, São Paulo. O motorista do carro foi preso porque não tem carteira de habilitação. Você que estava dirigindo o carro? Quantos anos você tem? 17. Você pega sempre estrada? De vez em quando. Pra é seu, né? Por que tava com ele? Porque eu tomei umas pingas e eu tomando pinga eu não dirijo. Aí eu entreguei o carro pra ele. Você tem carteira? De identidade. Longe dos postos de fiscalização, as irregularidades continuam. Ainda na BR-262, a Polícia Rodoviária parou 2 ônibus que levavam crianças para uma excursão. Só um deles, com capacidade para 40 passageiros, estava com 62 crianças. Agora não pode fazer nada. A vontade deles é a férias deles. É a férias deles. Iam correndo risco de vida? Eu acho que não, porque o Senhor estava nos guiando. A polícia não deixou que os ônibus seguissem viagem. Além do excesso de passageiros, os pneus estavam encauchutados, os motores superagressivos, as vistorias vencidas. E o pior, esse tipo de ônibus não pode trafegar em estrada. Passados 2 meses do acidente, autoridades de Minas determinaram a suspensão das operações das empresas Transnazaré e Transurb, ambas do mesmo grupo. A suspensão do serviço durou entre 40 e 60 dias. Na época, o governo, por meio da Transmetro e do DR, queria fazer uma inspeção na empresa, para saber as reais condições de funcionamento. Após voltarem a operar, as 2 empresas seguiram em circulação, mesmo em situação difícil. Foi feita a tentativa de compra de ônibus mais novos, o que aumentou a dívida da companhia. Em maio de 1989, mais uma suspensão. Mesmo com veículos mais novos, as condições gerais das empresas não eram nada boas. Logo depois do acidente, o drama dos parentes. No pronto-socorro, eles procuravam os sobreviventes. Quem é que a senhora está procurando? Meu irmão. A senhora não conseguiu encontrar? Não, em lugar nenhum. Total de minha mãe. Eu estava dentro do ônibus. Tava. E meu menino tá desaparecido também, tá no meio também do acidente. No Instituto Médico Legal, eles encontravam os corpos. Você reconheceu alguém lá? Meu sogro, minha sogra, meu sobrinho e minha cunhada. É filha, minha filha. Tá com 16 anos, minha filha. Eu perdi uma irmã, uma sobrinha e um cunhado. Primo foram 8. Minha avó, 3 tias. Perdi a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. Meu filho mesmo tá lá, meu filho, irmão, irmã, cunhada, 3 sobrinhos, mais outros irmãos, e outra irmã que tá lá em estado grave no hospital também. No velório, a tragédia se repete. Nos bancos da igreja, caixões com corpos de crianças e adultos. O processo para apurar responsabilidades está na Secretaria de Segurança Pública. Nele consta que a barra da direção do ônibus da Transnazaré, que estava na contramão, estava quebrada. Mas até agora ninguém quer assumir a culpa pelo acidente. Quem foi o responsável pela seção do ônibus? Foi do encarregado de tráfego. De janeiro de 86 a junho de 87, esta empresa já foi autuada 205 vezes, sendo que, por este motivo, de trafegar ou de fazer sem a devida autorização da Metrobel Transporte Especial, foram 72 vezes. Para os sobreviventes, a dor não acabou. As marcas do acidente estão no corpo e na lembrança. Quando eu me levantei, né, só vi. O que sobrou do ônibus foram os 3 bancos. Os 2 bancos de trás, né, os últimos. O resto era um monte de ferro assim que você podia ver. Pedaços das pessoas assim e vozes. As pessoas gritando, agonizando e você se sentindo impotente, sem poder fazer nada. O que me dói mais é a saudade das pessoas que os amigos que eu perdi nesse acidente e a impunidade que é uma constante no Brasil. E eu quero denunciar aqui que
Essa impunidade deve ser discutida na Constituinte. Os constituintes devem abrir um espaço para discutir o problema de trânsito no Brasil e quem vai pagar por essas vidas, essas pessoas que faleceram e pelos ossos que ficaram. Provisoriamente, Transnazaré e Transurb voltaram a operar, por decisão do Ministério Público. Junto a isso, foi convocado um plebiscito com moradores do bairro Barreiro, em Belo Horizonte, onde as empresas ficavam localizadas e também operavam. A população decidiu por 92% dos votos favoráveis que não queria mais a operação da Transnazaré. Uma suspensão definitiva aconteceu, e sem poder operar, o processo de falência foi aberto. Processo esse que é controverso até hoje. Isso porque muitas das indenizações do acidente não foram pagas. O processo de falência da empresa até hoje não foi concluído, e o paradeiro dos coletivos da frota é desconhecido. A grande atribuição dessa fatalidade é, sem dúvidas, o fato do motorista do ônibus ter dirigido um coletivo alcoolizado. Não é preciso ir muito longe para saber que isso resultaria em tragédia, ainda mais envolvendo um veículo de transporte coletivo de passageiros. A negligência da empresa com o tipo do ônibus utilizado e a falta de condições para operar também chamam a atenção. Infelizmente, quem sofre são as famílias das vítimas e os poucos sobreviventes que lembram com muita dor dessa tragédia. Esse acidente é lembrado como um dos mais trágicos da história recente do Brasil, sendo um marco na discussão sobre segurança nas rodovias e nas condições do transporte coletivo de passageiros. No entanto, nos anos seguintes, não foi o único grande acidente rodoviário a acontecer. Houveram casos na Paraíba, em São Paulo, no Ceará e novamente também em Minas, mais recentemente. São fatalidades que, infelizmente, ocorrem nas estradas do país e nos deixam um legado. Aproveitemos o tempo de vida que temos. Nunca saberemos se estaremos vivos aqui nesta terra daqui a alguns dias, ou até mesmo daqui a algumas horas. Encerra aqui o nosso Expresso Alerta Justiça. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado em nosso canal. Até a próxima. A gente se vê.